Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma satisfação receber a sua audiência, receber o seu carinho, ter você aqui em nosso canal. Eu chego com mais uma edição do Dois Toques, outra vez tenho o grande prazer de receber aqui o nosso André Isaac. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Eliezer, um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Futebol 62. Vamos em Dois Toques com mais um assunto. Exatamente, tabelando aqui com o nosso André Isaac. André, o Lacerda pegou ali a Avenida Independência, né? Ele não foi direto, ele deu uma parada, fez um lanche no caminho ali, na altura da Praça do Bandeirante, mais ou menos, mas já chegou lá no estádio Antônio Ascioli, trocando de time aqui em Goiânia, sai do Vila Nova, fica alguns dias parados e agora chega ao Atlético. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando dos desafios dele, André, né? Ele vai ter que conseguir uma pontuação muito alta, né? Com um elenco que até agora é desacreditado e numa pressão enorme, né, que o Watson faz sempre em cima destes profissionais. Primeiro, você gostou da contratação por parte do Atlético do Lacerda, André? Olha, Eliezer, eu acho um treinador interessante, um treinador que fez um baita de um trabalho na equipe do Vila Nova. Em certo momento do Campeonato Goiano, ele foi criticado, às vezes pela forma do time jogar. Ele foi um treinador que, no Vila, primeiro ele ajustou a defesa, para depois ir ajustando o ataque. O Vila deu conta do recado no Campeonato Estadual. Vinha com uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro da Série B, chegou na liderança, talvez tenha sido o grande, entre aspas, azar do Lacerda, né? Porque ele chegou na liderança e quando ele cai um pouco de produção, eles acharam que o serviço dele estava ruim. Talvez se o Vila Nova tivesse o tempo todo na 8ª colocação do campeonato, 7ª, ele estaria aí até hoje. O problema foi que ele colocou o time um pouco acima da expectativa de investimento que a equipe tem, acima da capacidade do Vila, e aí quando caiu um pouco de produção, ele acabou perdendo o cargo. Então, no Vila, ele fez um trabalho bom. Agora, eu tenho as minhas dúvidas se ele é o treinador assim, ideal para o Atlético. Aliás, tenho a dúvida de que qualquer treinador seja ideal para o Atlético, né, diante das condições que o Atlético oferece de ambiente para o técnico. O estilo dele jogar não é um estilo tão corajoso como o Watson costuma pregar na equipe do Atlético. Eu não sei qual vai ser a forma dele atuar, dele agir no Atlético, até porque o Dragão ele exige assim, o resultado imediato. Eu costumo dizer que treinador do Atlético tem que ter sorte de ter resultado logo nos primeiros jogos. Porque se não tiver, quando tiver um tropeço, o seu trabalho será analisado publicamente nas entrevistas pós-jogo, os jogadores vão ouvir aquilo, a torcida vai ouvir aquilo, aí o presidente vai falar que ele mexeu mal, que ele precisa aprender a enxergar o jogo, e isso e aquilo. E aí o comando começa a ficar fragilizado. O jogador já sente que o presidente já não está colocando mais respaldo no trabalho do treinador. Eu acho que aquilo contribui no ambiente, é a impressão que eu tenho de fora. Agora, se as coisas derem certo desde o início, pode deslanchar, como o Jair Ventura deslanchou em 2023. O Lacerda, ele, nesse mesmo ponto que eu te perguntei, primeiro, eu acho que ele tem algo que o Atlético precisa demais nessa Série B, que é a capacidade de organizar sistema defensivo. Porque a defesa do Atlético ela já é um problema crônico, ela não é só de agora. A defesa era muito ruim agora, era muito ruim no Goiano, era muito ruim no Brasileiro do ano passado. O Atlético já vem sofrendo nesse setor há há 2 semestres, pelo menos, né? Então, esse já é um ponto. A outra, entre os emergentes, André, eu acho que o Lacerda é uma aposta interessante no mercado de emergentes. Para mim, o atleta nesse momento, o ponto é que o atleta não precisava de um emergente. Acho que o atleta precisava de um cara já mais consolidado, maior do que o elenco do Atlético, sabe? Para chegar, dar uma bronca no jogador e o jogador é o fulano que está falando, sabe? Então, é uma situação.
Mas também eu acho que dá um recado. O atleta também não me parece já muito proposto a investir nessa temporada. Eu acho que o Adson está talvez levando a consideração de que é arriscado demais investir de uma maneira mais pesada nessa temporada. Mas você até citou essa questão do cargo. Eu fiz um levantamento até o ano passado, eu tenho que atualizar esses dados, André, mas entre 2017 e 2024, os treinadores que trabalhavam no Atlético, eles trabalhavam em média 70 dias e faziam 12 jogos. Essa é a média que eles tinham de prazo e de quantidade de jogos à frente do Atlético. Nesse ano não mudou muita coisa, mas eu vou atualizar os dados até para ter esse número mais sólido, né? Então, é um desafio para todo mundo. A cadeira do Atlético, eu sempre gosto de dizer, essa cadeira de treinador do banco do Atlético, ela me lembra muito um ponto de ônibus. Você não vai passar lá e ver o mesmo cara por muito tempo, né? Você olha lá, só que você voltou de tarde é outro que está lá, a não ser que seja uma coincidência muito grande. Às vezes até o mesmo volta, né? Mas ele não fica muito tempo por lá. Então, é o desafio do Lacerda de qualquer outro. A missão é difícil, né, André? Se a gente for observar, a missão de levar o Atlético à Série A para o Lacerda e seria para qualquer outro também. Se a gente for olhar assim na classificação, 22 pontos, faltam 2 jogos para fechar o turno. Você tem que fechar o turno o mais próximo possível dos 30, para você fazer mais de 60. Então o Atlético vai ter que fazer quantos pontos? 40 pontos nos próximos jogos, para chegar nos 62, 63, mais de 40 pontos em 21 jogos. Se ele fechar com 28, se ele fecha com 28, né, André, para ele fazer ali 64, por exemplo, que foi suficiente para subir nas 2 últimas temporadas, ele vai com a missão para 36 no retorno. Se ele fizer 28, né, se ele vai ter ganhar que ser os o 2 Goiás, jogos que faltam, ele tem uma obrigatoriedade de 36 no retorno. Ele vai ter que ser o que o Goiás foi até agora no segundo turno para conseguir subir, ganhando os 2 jogos. Agora, eu não vejo, assim, perspectiva para isso. Hoje eu não vejo. É lógico, no futebol tudo pode acontecer e tal, mas eu não vejo por quê. O Atlético se desfez dos seus 3 atacantes titulares. Bem ou mal, eram os melhores que o clube tinha. O Alejo Cruz, o Marcelinho O e o Marcelinho Caio e o Dantas. Os 3 titulares foram embora. Agora estão falando de mais 4 dispensas. Entre eles está o Romão, que é titular. Então, você perder assim 4 jogadores, ou se desfazer de 4 jogadores titulares no meio de uma temporada, é quase meio time. E aí você enfrenta equipes que já têm um certo entrosamento, já tem um certo padrão de jogo, e aí estamos no meio do ano e o Atlético não tem uma escalação definida, não tem um padrão de jogo, já passou na mão de 4 técnicos, então eu imagino que a situação assim para o Lacerda, se ele chegar com o objetivo de subir, vai ser uma missão muito difícil, complicadíssima. Para mim seria um feito gigantesco se o Lacerda conseguir pôr esse atleta na Série A, será um feito gigantesco por parte dele. E reitero, para mim o desafio é difícil para ele, mas qualquer outro treinador que descesse um treinador da Série A para jogar a Série B pelo Atlético agora, comandar o Atlético na Série B, esse desafio também seria muito grande. E eu tenho até um certo receio, sabe, André? Eu tô ficando muito preocupado com o roteiro que o Atlético está construindo. Porque o Atlético não conseguiu aproximar do G4, ele está patinando na parte do meio ali da competição, e agora praticamente 7 jogadores fora num espaço de 6 dias, para ter que contratar outros, para colocar no lugar. Eu tenho medo que se a coisa desandar de vez, sabe? Aí fica mais perigoso ainda, porque o Lacerda, para mim o Lacerda não tem peso para ser a âncora do Atlético. O Mancini chegou lá no Goiás, por exemplo, e ele conseguiu ter esse peso para ser a âncora que puxou o Goiás numa direção. Agora, o Lacerda, eu não vejo o Lacerda com esse peso para ter essa representatividade dentro do Atlético. Claro, pode chegar lá e fazer o melhor trabalho, como você citou,
mas eu já estou criando um certo receio em relação a esse desfecho do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B. Estou achando que ele está ficando perigoso, André. Está a 4 pontos da zona de rebaixamento, né? Nós temos a Ferroviária abrindo o Z4 com 18 pontos e o Atlético tem 22 pontos. Está muito próximo ali. Realmente é muito perigoso esse caminho que o Atlético está tomando. Já é uma dificuldade desde o início da temporada. Na semana passada a gente estava comentando aqui, quantos laterais direitos o Atlético teve. Até teve problema no gol, na lateral direita, na lateral esquerda, na dupla de zaga, nos volantes. Ele perdeu o Haldner, que era uma referência na equipe. Ele não consegue acertar um meia ofensivo. O Shailon não deu conta de jogar ainda o que sabe. E no ataque, que parecia ser o melhor setor, perde seus 3 jogadores. E ainda está dispensando o Sandro Lima, que era para ser o reserva do Caio Dantas. E virando, no caso, o titular. Então, o Atlético está reformulando a sua equipe no meio de temporada. Completamente fora o que diz o manual do futebol para uma competição de regularidade, que é um campeonato por pontos corridos. Exatamente. E você, torcedor atleticano, está confiante no trabalho do Lacerda? Imagina que ele vai dar conta da missão? Você acredita que o Atlético ainda possa brigar aí pelo acesso, quem sabe estar na Série A no ano de 2026? Ou você está igual eu e o André, um pouco preocupados aí com o desfecho do Atlético? Você tem algum temor em relação ao rebaixamento? Deixe aí a sua mensagem, deixe aí a sua participação, pois ela é sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Obrigado, André, mais uma vez. Até a próxima, Gerliezer. Até a próxima também para você, torcedor goiano, que acompanhou mais essa edição aqui do Dois Toques.